Para ser milionário, você precisa ter pelo menos 1 milhão na conta, mas você já se perguntou o que você precisa ter para receber o título de barão? Para Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, a resposta é simples: você precisa inovar. Muitos prometem mudar o Brasil. O Barão de Mauá trabalhou até o fim da vida para isso. Ele chegou a fundar um banco e construir ferrovias com o apoio de Dom Pedro II com o propósito de transformar o Brasil num país rico e próspero. Neste vídeo vamos conhecer a incrível trajetória do Barão de Mauá, desde suas origens humildes até se tornar um dos maiores empresários do Brasil. Quem conhece o Barão de Mauá talvez não conheça o homem atrás do legado. Ele se chamava Irineu Evangelista de Souza, um empresário industrial e político que marcou o século XIX com as suas contribuições para a modernização do país. Muito do que você conhece sobre o Brasil não existiria sem as ideias e as realizações desse homem. Irineu nasceu em 1813, na cidade de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Como muitos empresários, ele não tinha dinheiro e mal conseguia se sustentar. Após a morte precoce e trágica do pai, ele se mudou para o Rio de Janeiro com a mãe, onde começou a trabalhar como caixeiro em uma loja de tecidos. Uma coisa que você precisa entender sobre o grande Barão de Mauá é que ele não tinha medo do trabalho e trabalhava desde cedo. Sem o pai em uma nova cidade, ele precisava garantir o sustento da mãe. Aos 23 anos, Irineu conseguiu um emprego na Cahooters, onde teve a oportunidade de aprender sobre comércio internacional e finanças. Com esse trabalho, ele também ampliou os horizontes, descobriu como o mercado funcionava, ampliou suas conexões e se destacou rapidamente. Sua dedicação e talento o levaram a se tornar sócio da empresa em pouco tempo, algo até então inédito para alguém da sua idade em origem. Mas se você achar isso surpreendente, eu te garanto que o melhor está por vir. Você deseja ser bem-sucedido agora ou amanhã? Essa é uma pergunta importante. A resposta? Ele definiu o futuro de Irineu. Sua visão do futuro era estratégica, assim como a sua disposição para correr riscos. Não bastava investir em algo que estava dando certo. O importante era apostar no próximo grande sucesso. Enquanto usava o conhecimento sobre o comércio internacional, ele começou a investir em áreas diversas da economia. Em 1846, ele fundou a Companhia Ponta da Areia, um estaleiro que marcou o início da industrialização naval no Brasil. Além disso, ele foi o pioneiro no setor de transportes ao construir a primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Mauá, que conectava o Rio de Janeiro a Petrópolis. Essa ferrovia facilitou o transporte de mercadorias e impulsionou o desenvolvimento econômico da região, um feito que seria reproduzido em maior escala para todo o país. Mas não pense que tudo sempre deu certo. Ao longo de sua carreira, o Barão de Mauá enfrentou inúmeros desafios e hoje você vai descobrir o que ele fez para lidar com cada um deles. Ele inicialmente teve que lidar com a resistência das elites brasileiras que eram contrárias às suas ideias. Quando se trata de dinheiro, a maioria das pessoas, seja no Brasil imperial ou atualmente, são bem protecionistas. Para conseguir driblar essa oposição, Irineu mostrou na prática que novas ideias ajudam a criar pontes e não barreiras. Além disso, ele enfrentou a forte concorrência de empresas estrangeiras e a falta de infraestrutura adequada no país. A maioria dos empresários da época contornou esses obstáculos, se negando a prosseguir, mas o Barão foi um dos primeiros a entender que o desenvolvimento econômico do Brasil dependia da modernização, e ele investiu pesado. Naquela época ele já tinha inaugurado ferrovias, portos e sistemas de iluminação pública. Essas inovações facilitaram o comércio interno e externo e se tornaram parte do seu legado. Enquanto a maioria dos empresários ficam anos esperando que o mundo e potenciais clientes percebam a relevância dos seus produtos e serviços, Irineu passava metade desse tempo inovando e criando possibilidades. Inclusive, se pudéssemos definir sua visão empresarial, seria essa: um homem convicto das inúmeras possibilidades. Da possibilidade de crescimento de uma nação, da possibilidade do retorno, sobretudo quando não acreditam no potencial do investimento, da possibilidade de riqueza para quem não nasceu em um berço de ouro. A motivação de Irineu era transformar o Brasil e modernizar a sua economia. Ele sabia que isso exigiria não apenas investimentos volumosos, mas também uma mudança cultural. Ele investiu em diversos setores, inclusive, como veremos mais a seguir, na educação, sempre com o objetivo de trazer o Brasil para a modernidade. Durante boa parte de sua vida, ele acumulou empreendimentos em diversas áreas. Você sabia que ele presidiu até um banco? O Banco do Brasil de Mauá foi fundado no Rio de Janeiro em 1851.
e logo se tornou um dos negócios mais bem-sucedidos do império. Seu interesse no país prevaleceu. É o que vamos ver em outros empreendimentos, todos disruptivos e importantes para nossa formação como nação. Talvez soe algo extremamente antigo porque de fato é, e desconectado da sua realidade. Mas você sabe o que é o telégrafo? Antes mesmo dos torpedos e das mensagens de áudios, essa era a forma mais moderna de comunicação entre longas distâncias. E eu não preciso nem dizer que os primeiros cabos de telégrafos em solo nacional foi uma obra do Barão, eu preciso? Bom, esse projeto ambicioso, autorizado pelo imperador Dom Pedro II, conectava o Rio de Janeiro a Salvador, mostrando mais uma vez seu talento para a inovação. Mas não para por aí. Eu disse que o Barão tinha investimentos em cada canto do país e cada área ajudou à sua maneira a alavancar nossa economia. É o caso da Companhia de Navegação a Vapor do Rio Amazonas, que auxiliava nas entregas de correspondências, no transporte de passageiros e cargas e na efetivação de tratativas comerciais. Esse empreendimento ajudou a encurtar distâncias, a movimentar financeiramente a região e a mapear as fronteiras e os povos que lá viviam. Inclusive foi através da primeira ferrovia do país que Irineu recebeu o título de barão. Quando inaugurou a Estrada de Ferro Mauá, o imperador concedeu o título de Visconde de Mauá a Irineu, tanto pela sua mais nova contribuição quanto pelo conjunto da obra. Naquela época, todas as concessões ou obras eram autorizadas pelo imperador, mas Irineu tinha uma fortuna tão grande que ultrapassava até mesmo o orçamento do país e desfrutava de prestígio para dar e vender. Porém, ele enfrentou momentos críticos em sua carreira, como a perda de controle sobre suas empresas devido a problemas financeiros. Mauá havia investido extensivamente em infraestrutura, mas os retornos financeiros demoravam a se concretizar. Ele teve que negociar com credores, reestruturar dívidas e, em alguns casos, vender partes de suas empresas para manter suas operações viáveis, sempre acreditando que o futuro reservava retornos mais valiosos. Além disso, a resistência política e burocrática do governo imperial foi um desafio contínuo, algo que ele já tinha previsto, embora ainda mantivesse relações saudáveis. Como muitos dos seus projetos exigiam aprovação governamental, ele frequentemente se deparava com a burocracia lenta e ineficiente. A obtenção de concessões para a construção de ferrovias, por exemplo, era um processo demorado e complicado. Mauá teve que lidar com um labirinto de regulamentações e obter o apoio de influentes figuras políticas para avançar com seus projetos. Embora tenha enfrentado falências e dificuldades financeiras no final de sua carreira, o legado do Barão de Mauá permanece como um símbolo de inovação e progresso. A visão de Mauá para o futuro do Brasil também o levou a investir na educação e formação de mão de obra qualificada também. Ele entendia que para sustentar o crescimento industrial e econômico, era necessário desenvolver uma força de trabalho bem treinada e competente. Ele então criou programas de treinamento para seus funcionários e incentivou a troca de conhecimento entre seus colaboradores e especialistas estrangeiros. Para manter o desenvolvimento do país alinhado ao seu próprio crescimento empresarial, ele investiu em infraestruturas de escolas e hospitais. Isso acabou contribuindo para o desenvolvimento social e econômico das regiões onde suas empresas estavam localizadas. Dessa forma, ele melhorou a qualidade de vida de seus funcionários e de suas comunidades e também ajudou a construir uma imagem positiva e uma reputação sólida para suas empresas. O que Mauá fez não só lhe trouxe sucesso pessoal, mas também ajudou o país a se desenvolver profundamente. É a prova que investir não é sobre subtrair, mas sobre somar. Se você ainda não considerou o impacto das suas ações, aquelas que ditam o ritmo da sua empresa, pare um segundo e reflita qual é o legado que você está construindo, não apenas para o seu saldo bancário ou para a sua família, mas para seus funcionários e para o mundo. Quando sua empresa não conseguir avançar, construa um meio de transporte necessário para os próximos quilômetros. De certo modo, foi isso que Irineu fez antes de se tornar o Barão de Mauá. Com uma inteligência acima da média e uma resiliência invejável, Irineu aproveitou cada oportunidade que surgiu e quando nenhuma oportunidade surgia, ele fazia a sua própria sorte. Foi para o Rio de Janeiro sem dinheiro no bolso e aos 23 aprendeu tudo o que precisava saber sobre as necessidades do mercado nacional e a nossa dependência internacional, lidando com pessoas que tinham todos os recursos necessários para inovar, mas precisavam se prender ao modo convencional de fazer as coisas. Mauá, de certo modo, não era apenas um grande idealista, alguém que acreditava em algo, mas não executava suas crenças. Ele praticou e se tornou exemplo do seguinte pensamento: o mundo precisa de pessoas que ousem fazer o novo, sobretudo quando o novo exige muito dessas pessoas. Se você ficou inspirado com a história do Barão de Mauá e quer elevar o seu negócio ao próximo nível,
Clique no link da descrição e marque agora sua sessão estratégica gratuita. Você receberá uma consultoria completa e um plano de ação personalizado que vai te orientar sobre como lidar com os maiores desafios do seu negócio, te revelando o que você precisa fazer para lucrar, faturar e crescer mais em 2024. Essa é a oportunidade única do Grupo Ideal Trends, uma empresa versalista com mais de 30 empresas e projetos no Brasil e Estados Unidos. Um grupo serial com valuation bilionário que forma inúmeros líderes de mercado. Você não vai perder a maior oportunidade do seu negócio. Clique agora e garanta a sua sessão. Se você está pronto, o próximo passo está logo ali. Agora comenta aqui o que mais te marcou na história do Barão de Mauá. Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se e ative as notificações para receber mais conteúdos de alto valor sobre negócios e histórias de sucesso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.